De maneira avassaladora, Israel conseguiu nos últimos dias eliminar praticamente toda a liderança do grupo Hezbollah. Isso não quer dizer, contudo, que o grupo tenha deixado de representar uma ameaça à segurança e à própria existência de Israel. Se você quiser ficar por dentro deste e de outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça a sua inscrição, já deixa o like neste vídeo e vem comigo. Moçada, bora lá. Hoje é domingo, dia 29 de setembro de 2024. E eu começo o vídeo repercutindo a morte do líder principal do Hezbollah, o Hassan Nasrallah. Tá aí, ó. Nasrallah, o poderoso líder do Hezbollah, que morreu em bombardeio israelense. Ele teria, portanto, sido morto na última sexta-feira, depois que Israel realizou pesados bombardeios contra a capital do Líbano, onde está sediado esse grupo Hezbollah. Bombardeios estes que tinham como alvo exatamente um bunker, ou seja, um abrigo subterrâneo, onde o Nasrallah estaria escondido, estaria ali, em tese, eles achavam, pelo menos eles achavam, que estariam protegidos. Essa, inclusive, é uma das imagens de uma enorme cratera que teria sido aberta pelo uso das chamadas bombas anti-bunker, que é um negócio sensacional, pessoal. É uma bomba que ela é capaz de perfurar vários metros no solo, inclusive atravessando concreto antes de detonar. Ou seja, elas foram criadas justamente para detonarem, para destruírem totalmente esses abrigos subterrâneos. E aí, num desses ataques, o Nasrallah foi morto. Ele que era a liderança principal do Hezbollah desde o início dos anos 90. Então já tinham aí muitas décadas que a cabeça dele estava a prêmio por parte de Israel. Antes de prosseguirmos, vamos só contextualizar aqui, acho que é importante fazermos isso. Israel tem como maior inimigo, sem sombra de dúvidas, no Oriente Médio, esse país aqui, o Irã. O Irã, que é um país islâmico da vertente xiita. Lembrando que o Irã não é árabe, tá? A população iraniana, a origem iraniana é persa, diferente de boa parte dos demais países do Oriente Médio que tem origem árabe. Ainda que não seja árabe, os iranianos são, em sua maioria, islâmicos da vertente xiita. Como tal, o Irã elegeu, desde a Revolução Xiita de 79, o Ocidente, representado pelos Estados Unidos, como seu maior inimigo. E quem é a maior representação do Ocidente no Oriente Médio? É Israel. Então, não à toa, o Irã luta há várias décadas pela destruição de Israel. O detalhe é que o Irã nunca teve coragem, até porque ele sabe que não tem capacidade de confrontar Israel diretamente do ponto de vista militar. Então, o que o Irã faz? O Irã, ao longo das últimas décadas, buscou criar e patrocinar grupos radicais islâmicos, grupos terroristas, que fazem esses ataques contra Israel, representando os interesses do Irã, só que sem que o Irã haja diretamente contra Israel. Entendeu o detalhe? Então, o Irã, por si mesmo, não ataca Israel, mas patrocina grupos que fazem isso. Aqui eu vou listar apenas dois dos vários destes grupos apoiados pelo Irã, só para contextualizar melhor com o momento atual de tensão do Oriente Médio. Um destes grupos é justamente o Hamas, que atua aqui na faixa de Gaza e que em 7 de outubro do ano passado promoveu aqueles ataques contra Israel, e também o Hezbollah, grupo que atua aqui no sul do Líbano, também contra Israel. Então você se lembra, Quando começou a atual guerra entre Israel e Hamas, em 7 de outubro, o que Israel prontamente fez? Iniciou um contra-ataque contra o Hamas na faixa de Gaza. O Hezbollah, desde então, passou a atuar de maneira solidária ao Hamas, realizando ataques pontuais a partir do sul do Líbano contra o norte de Israel. Nos últimos meses, como o Hamas, a situação da guerra contra o Hamas está praticamente estabilizada, ou seja, o Hamas está muito enfraquecido, eliminado não, tá? Eliminado jamais. Já já eu falo mais sobre isso. Como o Hamas em Gaza está praticamente estabilizado, Israel decidiu aí, nas últimas semanas, a mudar o foco da guerra, mudar de Gaza para o norte do seu território, ou seja, exatamente na fronteira com o Líbano, onde está o Hezbollah. O evento mais marcante dessa mudança de rota
na guerra de Israel contra esses inimigos regionais foi há cerca de 2 semanas, depois da detonação daqueles pagers. Lembra disso? Algo cinematográfico, né? Desde então, Israel passou a fazer pesados ataques contra o sul do Líbano e também contra outras regiões, como por exemplo a capital, Beirute. E foi nesses vários ataques que Israel conseguiu liderar ou eliminar boa parte da liderança do Hezbollah. Lembrando ainda que no final de julho, Israel já tinha sido muito bem sucedido na eliminação do líder do Hamas, esse moço aí, ó, Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh, chefe do grupo Hamas, que foi assassinado na capital do Irã, lá no finalzinho de julho. Ele estava em Teherã para a posse do atual presidente iraniano, quando foi morto, né? Ele estava num hotel, ou numa espécie de alojamento, quando os israelenses, de maneira também muito sofisticada, utilizando toda a sua inteligência, conseguiu instalar bombas onde ele iria pernoitar. E aí, nesse ataque, ele foi morto, foi também eliminado. Nesse caso especificamente, foi uma humilhação para o Irã, mais uma, né? Porque Israel conseguiu atingir uma grande liderança de um grupo aliado do Irã em plena capital iraniana. Ou seja, o Irã não conseguiu sequer proteger a sua própria capital. Então, a eliminação dessa liderança foi algo aí que abalou severamente a moral dos iranianos, e agora essa situação para o Irã ficou ainda pior quando Israel conseguiu eliminar aí, ó, boa parte dos líderes do Hezbollah. Além do chefe do Hezbollah, Israel diz que eliminou a maioria dos comandantes do grupo. Aqui, ó, uma espécie de um organograma mostrando as 11 principais lideranças do Hezbollah. Destas 11, 10 já foram eliminadas, incluindo a maior das lideranças, o Hassan Nasrallah. Estaria faltando apenas esse camarada aqui, ó, o Abu Ali Rida, comandante da unidade Badr. Todos os demais já foram eliminados. E aí você talvez se pergunte, né? Então quer dizer que a partir de agora o Hezbollah está eliminado, está com sua capacidade de agir contra Israel totalmente aí desmobilizada, desfeita. Não é bem assim, né, pessoal? Infelizmente, a história nos mostra que mesmo quando lideranças desses grupos terroristas são eliminadas, eles, em muitos casos, não são eliminados juntamente. Até porque esses grupos, eles são uma ideia. Por mais que você elimine homens, por mais que você eventualmente enfraqueça a capacidade de ataque desses grupos, a ideia ela continua existindo. E aí essas ideias, vez ou outra, elas poderão ressurgir e a atuação do grupo, por consequência, passa a ser retomada. É o que a história, como eu disse, nos mostra, né? Olha só essa declaração aqui, ó, do diretor do programa Oriente Médio e Norte da África no Conselho Europeu, o Julian Barnes Dassey. Olha o que ele diz. Israel assassinou ao longo da história vários líderes do Hamas, e em todas as ocasiões esses grupos voltaram, mais fortes, mais radicais e representando uma ameaça ainda maior para Israel. Então aqui ele deu o exemplo do Hamas. Acho que podemos pegar outros exemplos. Vamos citar, por exemplo, o Talibã. Ao longo dos últimos 20 anos, os Estados Unidos, o Ocidente, eliminou várias lideranças do Talibã. Mas vai olhar o Talibã lá no Afeganistão, está governando o país. Os Estados Unidos eliminaram a maior liderança da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. A Al-Qaeda deixou de existir? A Al-Qaeda deixou de atuar? Negativo, ela pode ter se enfraquecido em algum momento, mas o grupo em si, o ideal, a ideia, ela continua existente. E vira e mexe, esses grupos aí voltam a causar incômodo para os seus inimigos. Então você está percebendo a complexidade da coisa? Então, no estágio atual, pode até ser que o Hezbollah seja obrigado aí a se recolher, obrigado a cessar, ao menos momentaneamente, os ataques contra Israel, mas falar que ele está eliminado é algo muito complexo. Inclusive, ficamos aí na expectativa se Israel irá ou não invadir por via terrestre o sul do Líbano. Há quem acredite que isso possa acontecer nos próximos dias, semanas, justamente com mais uma tentativa de Israel de enfraquecer ainda mais esse grupo inimigo. Beleza, beleza? O Irã, que como eu disse é o grande apoiador, grande financiador desses grupos, se manifestou ontem no sábado por meio de um pronunciamento aí, ó, feito pelo líder supremo, Ali Khamenei. Tá aí, ó, líder supremo, Khamenei promete vingança após morte de Nasrallah. Nasrallah não era um indivíduo, era um caminho e uma escola de pensamento, e o caminho será continuado, disse o Ayatollah
em uma declaração na TV estatal, ocasião em que anunciou 5 dias de luto no Irã. O sangue do Marte não ficará sem vingança. Devemos apoiar o povo do Líbano e o orgulhoso Hezbollah com todos os meios disponíveis e ajudá-los a enfrentar esse regime maligno. Aqui, quando ele fala regime maligno, ele está fazendo referência a Israel, logicamente, que os iranianos veem como o maior rival ali no Oriente Médio e vice-versa. Beleza, beleza? E vocês, pessoal, o que vocês pensam sobre isso? Acha que depois aí dos últimos meses, com essas ações muito duras de Israel contra esses grupos rivais ali na região, essas ações contribuirão para tornar a região ali do entorno de Israel uma região mais pacífica? Me conta aí nos comentários. E aí, para fecharmos, importante sempre esclarecer que o Hezbollah, por mais que atue ali no sul do Líbano, e para muitos tenha inclusive um poder maior que o próprio governo libanês, vale a pena dizer que no Líbano, esse mapa aqui é do Líbano, ó, no Líbano nem todos os libaneses apoiam o Hezbollah. Como você percebe, esse mapa mostra a divisão religiosa do Líbano. O Líbano é um país multissectário, então tem povos ali com diferentes origens e também com diferentes segmentos religiosos. Isso aqui que está em roxo, ó, concentrando principalmente no sul e também um pouco mais para o centro-norte, são os xiitas. Essa população, ou a maior parte dos que vivem nessas localidades, são seguidores do islamismo xiita e muitos deles apoiam a atuação do Hezbollah. Mas isso não se prolonga, ou isso não se repete, em boa parte dos demais cidadãos do país. Então a própria população libanesa ela é muito dividida em relação a apoiar ou não o Hezbollah. É importante dizer isso porque muita gente fala que aqueles civis que estão morrendo nesses ataques feitos pelo Hezbollah, de certa forma, merecem essa morte justamente por serem apoiadores desse grupo, o que não é verdadeiro. Lembro ainda que no Líbano existem milhares de cidadãos brasileiros, muitos dos quais com dupla nacionalidade, libaneses e brasileiros, que estão aí agora vivendo o drama desta guerra, que agora tem como foco o Líbano. Tanto é que o governo brasileiro já tem preparado aí uma ação para resgatar esses cidadãos do nosso país que desejem vir para o Brasil, fugindo, portanto, da guerra que está se desenrolando por lá e sabe-se lá como e quando vai continuar. Infelizmente, as estimativas já apontam aí, ó, mais de 1.600 pessoas mortas. A maior parte, logicamente, não são integrantes do Hezbollah. São sim pessoas civis, pessoas que não têm nada a ver com o grupo, incluindo 2 jovens brasileiros. Falei disso já em vídeos anteriores. Beleza, meu povo? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta e nos vemos no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!